Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E no vídeo de hoje, nós vamos pintar essa linda toalhinha de lavabo com essa rosa realista aqui. Quer acompanhar tudo isso passo a passo? Então, fique com a gente até o final deste vídeo. Lembrando que o risco dessa aula aqui você encontra lá no nosso canal do Telegram. Não tá lá ainda? O link tá na descrição do vídeo. É lá no Telegram também que eu compartilho todos os arquivos, os riscos das nossas aulas gratuitas, tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto também nas nossas redes sociais. Tá esperando o quê? Para clicar na descrição do vídeo e entrar para o nosso canal do Telegram. A aula de hoje, ela é uma variação do mesmo risco dessa outra aula aqui, que nós pintamos juntos, passo a passo, em uma live de sexta-feira. Então, atendendo ao seu pedido, hoje a gente trouxe essa mesma rosa, trabalhando aí com cores diferentes. Quer acompanhar essa aula? O link tá na descrição do vídeo. Essa daqui, fique comigo até o final desta aula de hoje. Também quero falar para você que está iniciando a arte da pintura em tecido, às vezes se sente sozinha e gostaria de ter aí a orientação, né? A um acompanhamento de quem já passou pelas mesmas dificuldades que você. E alavancar a sua pintura, aprimorar na arte de pintar em tecido? Então, clique na descrição do vídeo e conheça os nossos cursos que estão com as inscrições abertas neste momento. Tem curso voltado para você que é iniciante, desde o básico dos materiais. Também tem o nosso curso especial de rosas, se você quer aprender a riscar e desenvolver uma pintura como esta daqui, não só a rosa realista, mas também como a rosa porcelanizada. Então, clique na descrição do vídeo e venha conhecer os nossos cursos. Se tiver alguma dúvida, pode estar chamando a nossa equipe neste WhatsApp que está aparecendo aqui na tela ou no link que está na descrição da página. Com certeza, eles vão tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Agora, recadinhos dados, agora vamos soltar a nossa vinheta e vamos lá, sem enrolação, para a nossa aula de hoje. Vamos dar início, então, a mais uma aula. E na aula de hoje, atendendo ao seu pedido, nós vamos pintar essa rosa realista, da qual nós já temos uma aula dela, com o mesmo risco, pintada com o tom de amarelo mesclada. Hoje, nós vamos trazer uma nova opção para essa mesma rosa, trabalhando ela com seus tons vermelho e mesclada com rosa. Para isso, nós vamos utilizar o nosso famoso pincel do cabo amarelo lixado. A numeração vai depender aí do tamanho do seu risco, tá? Mas nós utilizamos sempre os mesmos pincéis, o que vai mudar é a numeração. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não sabe disso, então vamos conhecer um pouquinho quais são os tipos de pincéis que nós trabalhamos na pintura em tecido. Eu utilizo o pincel de cerda lixada, da numeração da série 454. Esse daqui é o número 14, mas nós vamos utilizar aí algumas numerações menores. Nós também utilizamos o nosso pincel da série 421, de cerdas macia. Mais uma vez, as numerações vai depender ali do que você vai pintar. E para finalizar, nós também vamos utilizar um pincel Pitois da série 462, e esse daqui é o número 4. E vamos utilizar também, para pequenos detalhes, um pincel filete, esse daqui é da série 408, e esse aqui é o número 0. Então, com esses pincéizinhos aqui, a gente já pode iniciar o nosso trabalho. As cores que nós vamos utilizar
Vamos começar pelo fundo. No fundo, eu vou utilizar aqui, vou fazer uma mescla com o verde musgo claro, o cinza lunar. Para as nossas folhas, eu vou usar também o nosso verde pinheiro, o verde musgo, o verde pistache. Em alguns momentos, para acentuar um pouquinho mais as áreas de sombra, eu vou entrar com o verde pântano e aqui eu posso usar o verde musgo claro ou também posso acrescentar o branco fazendo uma misturinha no desenvolver da nossa arte. Para a nossa rosa, nós vamos trabalhar aqui com uma escala de vinho, púrpura, vermelho vivo, rosa chá e rosa bebê. Aqui na minha bandejinha, eu tenho a minha misturinha preparada com 50% de diluente e 50% clareador incolor. Essa misturinha eu apenas utilizo no fundo, tá? Que é uma área maior para ser coberta, eu preciso retardar um tempo mais de secagem para conseguir mesclar os tons. Na pintura realista, na pintura da rosa, eu gosto, e aí não é regra, tá? É um gosto meu, eu gosto de trabalhar com a tinta pura, porque eu gosto de uma tinta mais nítida, né, com mais pigmento, ok? Aí fica a seu critério se você vai utilizar ou não. Bom, combinar? Então, vamos iniciar a nossa pintura. A minha toalhinha está toda protegida com a fita para evitar que o pincel leve a tinta e borre, né? Então, para que tenha um acabamento perfeito, eu utilizo aqui a nossa fita crepe para delimitar o espaço. Aqui na minha bandejinha, pincel pituá, eu vou hidratá-lo na água para que a cerda fique úmida e mais maleável, ok? Eu vou utilizar aqui o verde musgo claro. Em alguns momentos, a gente vai trazer o cinza lunar, dando um fundo aqui mais suave. Também fica a seu critério. Se você não gosta de trabalhar uma pintura com fundo, então, olha só. Vou pegar aqui um pouquinho da tinta, movimento circular, para espalhar a tinta como um todo, tiro o excesso. E, se você tá começando agora, eu sempre indico que a primeira camada você remova no paninho. Por quê? Porque não tem uma camada muito grosseira. E aí, você consegue, com a mão bem suave, tá? Com movimentos circulares, ó, a gente vai distribuindo essa tinta por todo o fundo, por igual, preenchendo toda a traminha do tecido. Então, sempre trabalhando com movimentos circulares até esgotar toda a tinta que tem no seu pincel. Acabou? Você vai fazer o mesmo processo. Volta lá, pega aquele restinho, gira o pincel, tira a primeira camada no paninho e volta aqui. Então, vamos fazer isso em toda a volta da nossa toalhinha. Sempre trabalhando com movimentos circulares, a gente tá preenchendo o fundo realmente por igual. A ideia aqui é realmente fazer o preenchimento desse fundo. Em alguns momentos, a gente tem uma área muito pequena, então, vai ser necessário entrar aqui com um pincel de cerda lixada. Eu vou fazendo toda a volta aqui, utilizando aí o nosso pincel pituá. Meu pincel é novo, então ele solta alguns fiozinhos, tá? É natural. Sempre trabalhando com tinta e misturinha em partes iguais, ok? Pronto. Feito esse processo, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou entrar agora com o pincel lixado, também vou hidratá-lo lá na água,
para hidratar as nossas cerdas e que elas fiquem mais maleáveis. Vou vir aqui, pegar um pouquinho da tinta e a gente vai trabalhar esses cantinhos onde o pincel Pituá não alcançou. Então, eu coloco a tinta lá no cantinho e venho trazendo com movimentos circulares para que essa tinta iguale a que a gente colocou aqui, tá? Com o pincel lixado, ó. Sempre trabalhando com movimentos circulares. Faço o contorno aqui, ó. E vou levando essa tinta com um movimento circular. Ó, então, todos os cantinhos, para que a gente tenha uma pintura bonita, é importante a gente trabalhar todos esses cantinhos, ó. Entre as folhas. Pronto, agora que o nosso fundo já está completamente preenchido, todo bonitinho, nós vamos entrar com um pincel Pituá que eu deixei aqui de ladinho. Vamos dar mais uma desfocada aqui em toda essa base e vamos aproveitar que essa base ainda está úmida, pincel ainda tá sujo um pouquinho do verde musgo claro. Eu vou pegar, ó, uma sujeirinha, vou misturar aqui, misturinha, dou uma giradinha para remover o nosso excesso. E vou vir aqui, ó, nos cantinhos. Perceba que o cinza, ele vai ficar bem sutil, e é justamente isso que eu desejo, tá? Esse tom, a gente vai aprofundar um pouquinho mais depois nas áreas de sombra, mas por enquanto, a gente vai mexer aqui, ó, apenas nos cantos, para trazer uma profundidade maior, tá vendo, ó? Não se esqueça, sempre fazendo a transição entre uma cor e outra. Pronto, fizemos essa base, agora nós podemos começar a preencher as nossas folhas. Para isso, eu vou iniciar com o verde pinheiro e vamos trabalhar a pontinha dela com um tom mais claro, trazendo aqui o verde musgo. Vou utilizar um pincel lixado, esse daqui é o número 12, você pode escolher aí uma numeração menor, de acordo com o risco que você vai fazer, ok? E eu vou começar aqui na base da minha folha com o verde pinheiro e vou preencher a base da minha folha, ó. Aproveito também já para reforçar aqui um pouquinho, porque essa folha está por baixo, por isso ela vai receber um tom aqui um pouquinho mais escuro. Então, eu aproveito. Quando chegar aqui mais ou menos ao centro da folha, tá? Eu já esgotei toda a tinta do meu pincel. Vou entrar aqui com o verde musgo e vou trazer esse verde de cima para baixo. Fizemos esse processo, vou fazer a transição aqui entre um tom e outro, perceba que ele vai devagarinho, tá? Agora, com o pincel de cerda macia e o verde pântano, nós vamos reforçar um pouquinho mais essas nossas áreas de sombra. Então, eu começo aqui, ó, trazendo a nossa linha central
e já marcando um pouquinho mais as nossas áreas de sombra. Aproveito que esse pincelzinho ele vai bem no cantinho e essa voltinha aqui eu já escureço um pouquinho mais. Aqui a gente trouxe de dentro para fora. Do lado oposto, eu vou fazer esse mesmo processo de fora para dentro. Faço com o pincel aqui, com o movimento de vai e vem, uma serrinha. E sempre trazendo essa tinta, fazendo a transição, tá? Então, todo o processo aqui, ó, ele é feito dessa forma. Agora, nós vamos limpar o pincel, e aí é importante a gente limpar na água, já que nós vamos entrar com o nosso verde pistache, que é um verde um pouco mais claro. Tinta, somente de um lado do pincel, a gente vai trazer o lado oposto. Então, eu trago a minha linha, né, a linha central, e vou puxando, ó, as nervurinhas de dentro para fora. Posso voltar com esse pincel várias vezes, porque o que eu quero aqui é uma transição de tons. Eu não quero, não preciso de uma camada muito grossa de tinta, tá? Agora, se aqui eu trouxe de dentro para fora, deste outro lado, a gente vai fazer de fora para dentro. Ó, perceba que uma cor, ela se mistura à outra, fazendo a transição. E aí, a gente tem as nuances da nossa folha, tá? Essa é a nossa primeira camada, e eu vou repetir esse processo com todas as nossas folhas. Então, inicio com o verde pinheiro, preencho aqui a nossa base. Sempre trabalhando com o pincel em pé, olha, varrendo essa tinta, né, espalhando essa tinta por igual. Esgoto a tinta que está no meu pincel. Agora eu vou entrar com o verde musgo, puxando da ponta para dentro. Também não posso esquecer de fazer a minha transição aqui, sem levar o meu pincel lá na área mais escura, nem na área mais clara. Eu fico aqui no meio com o movimento de vai e vem. É importante a gente fazer esse processo com a tinta úmida, tá? Por quê? Porque aí a gente consegue fazer essa transição muito mais facilmente. Olha, trabalhando um pouquinho de dentro para fora, marcando as nervurinhas aqui, as áreas mais escuras. Processo inverso, a gente vai fazer aqui, ó, tinta só na pontinha do pincel, venho aqui na pontinha e puxo. A folhinha da rosa é uma folhinha serrilhada, então, esses pontinhos, né, esses recortes, a gente vai abusar um pouquinho mais. Ó, pronto, com as nossas áreas de sombra aqui já acentuadas, limpo o meu pincel e vamos entrar com um tom mais claro. Passo a minha linha central, pincelzinho sempre em pé, pressiono e puxo. Quando eu puxo, eu levanto esse pincel e volto várias vezes para fazer a nossa transição. De dentro para fora e de fora para dentro. Ficou marcadinho? Limpa o pincel aqui no paninho, volta com o pincel para tirar esse excesso de tinta,
para não ficar uma camada grosseira, ok? Marcou um pouquinho mais ali, quer trazer uma área um pouquinho mais de sombra, ó, volta com um tom escuro e ajusta aqui. Mas é importante a gente manter todas essas áreas, tá? A folha da rosa, ela também, como a gente está trabalhando aqui com uma rosa vermelha, a gente também pode fazer alguma coisa aqui um pouquinho diferente, porque as folhas, elas não são todas iguais, né? E como a gente está trazendo aqui uma rosa vermelha, eu gosto bastante de trazer o tom da flor para a folha, porque a folha também absorve esse tom. Então, para fazer uma folha aqui um pouquinho diferente, eu vou trazer aqui o vinho. E aqui a gente vai brincar um pouquinho. Como que a gente vai fazer? Eu vou entrar com o verde, ó, o verde pinheiro. Vou trabalhar aqui essa base e junto desse verde pinheiro, eu vou pegar um pouquinho desse vermelho, no caso, o vinho, e vou trabalhar com esse tom junto verde e vermelho, ó. Eu já tenho um tom um pouquinho mais avermelhado. Em seguida, pincel ainda sujo, venho com o verde musgo e preencho a parte superior. Ó, sempre fazendo a transição aqui. Prontinho. Olha, perceba como a gente tem levemente um tom avermelhado aqui na nossa folha, tá? É uma folha mais novinha. Quando a folha é mais novinha, ela tende a ter um tom mais vermelhinho. E vamos fazer aqui da mesma forma. Vou trabalhar com o verde pântano agora. Vou trazer aqui, ó, a nossa linha central. E vou trazer um pouquinho mais as nervurinhas da minha área de sombra. Também pode fazer o processo inverso, tá? Porque aqui não vai mudar muita coisa. Ó, acentuo um pouquinho mais essa base. Meu cantinho aqui, pincel, tinta só na pontinha, ó. Eu vou fazendo as pontinhas, ok? Tiro o excesso de tinta do pincel, venho com o verde pistache e vou fazer o meu processo inverso. Pressiono e puxo. Agora aqui, ó, de fora para dentro. Sempre deixando a pontinha aqui do pincel, tá? Porque aí a gente já deixa uma base mais serrilhadinha. Ficou camadinha grossa? Limpa o pincel no paninho. Vem aqui e passa o pincel mais vezes para conseguir fazer essa transição. Olha lá como ela ficou levemente um pouquinho mais avermelhada, tá? E agora a gente pode fazer isso também em mais algumas outras folhas. Então, eu começo com o verde pinheiro, pego aqui um pouquinho do vermelho, ó, misturo. Preencho toda essa base, pincelzinho sujo. Vou vir aqui com o verde musgo agora. Faço o contorno. Ficou marcadinho aqui, a gente vem com o pincel em movimentos circulares e fazemos a transição, sem levar o pincel lá na área escura, nem na área mais clara, apenas aqui no meio, para facilitar essa transição, ok? Pincelzinho macio, linha central, e vamos caprichar um pouquinho mais aqui nessas áreas de sombra. Como a tinta tá úmida, né? Ela se
mescla aqui facilmente, ó. Então, a gente acaba misturando esses tons na própria pintura. Ó, aproveita, tinta só lá na pontinha, coloca a pontinha para cima. E aí, a gente também tem um serrilhadinho aqui mais bonitinho. Limpei o pincel, verde pistache. De dentro para fora. Aproveito, ó, o próprio tamanho do pincel para fazer essas nervurinhas. De fora para dentro. Essa daqui ela tá por cima, então também recebe um tom um pouquinho mais claro aqui. Mais uma folhinha aqui desse outro lado. Vamos pegar um pouquinho do vermelho também. Verde musgo. E faço a minha transição. Ó, tinta somente de um lado do pincel, coloco lá no cantinho, pressiono e trago. Dessa forma, a gente já tem um contorno aqui bem bonito. Aqui, movimento de vai e vem para fazer a transição. Vou voltar um pouquinho mais com o vermelho aqui. Pronto. Verde pântano agora, eu vou aproveitar esse verde pântano também com esse pincelzinho aqui, já para puxar esse galinho. Então, eu vou trazer um tom aqui um pouquinho mais escuro para receber depois um tom mais claro, tá? Mas aí a gente já fica aqui com a nossa base certinha. E aproveito para trabalhar aqui um pouquinho mais essas nossas áreas de sombra. Ó, tô trabalhando com o pincelzinho aqui um pouquinho mais inclinado para não colocar a mão na frente. Mas a tinta, ela vai só na pontinha do pincel. O lado que tá com a tinta eu coloco para fora. E eu vou fazendo esse movimento, ó, de vai e vem, e puxo essa tinta para dentro. Facilitando aí o nosso trabalho um pouquinho mais da etapa final. Limpo o meu pincel e vou fazer o mesmo processo com um tom mais claro, ó. Verde pistache. Uso o próprio pincel como referência, pressiono e puxo. Quando eu puxo, eu levanto a cerda do pincel. Depois a gente vem com o processo inverso. Preservando todas as áreas de sombra que nós colocamos aqui. Tiro o excesso de tinta do pincel e volta
para deixar essa base mais suave, ok? Do outro lado, a mesma coisa, né? A gente tem mais algumas folhas, 3 folhinhas lá do outro lado, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Puxei o galinho. E agora que você já entendeu o processo, eu vou fazer aqui rapidinho as 3 ao mesmo tempo, tá? Porém, eu sempre aconselho que você faça uma de cada vez. Por quê? Porque às vezes você pode demorar um pouquinho mais, essa tinta pode secar, e aí, quanto mais demorar para fazer, quanto mais seca, você pode ter um pouco mais de dificuldade para fazer essa transição de cores. Então, eu sempre recomendo que você faça, né? Ainda mais se tiver um dia muito quente, a região que você mora for uma região muito quente, então é importante que você faça essa, é mais fácil, né? Você fazer, só vai conseguir fazer essa transição com a tinta úmida. Se a tinta já tiver um pouquinho mais seca, vai dificultar esse processo. Então, faça uma de cada vez, tá? Aqui hoje o dia tá bem friozinho, então demora um pouquinho mais para secar, e como eu já tenho aqui um pouquinho mais de habilidade, né? Um pouquinho mais de experiência, então consigo fazer esse processo bem rapidinho, aproveitando aqui essa tinta ainda úmida, tá bom? Então, ó, vou fazer as 3 ao mesmo tempo, preenchendo o cantinho, fazendo a transição. Base preenchida, vamos com o nosso verde pântano e vou trabalhar um pouquinho mais essas nossas áreas de sombra. Pincelzinho macio, porque ele tem a função de deixar a tinta, né? Como a gente já preparou, já temos uma base, então ele vai só marcar, principalmente esse contorno, né? Que a gente, na pintura mais realista, a gente gosta dessa base um pouquinho mais marcadinha. Vamos aproveitar e vamos fazer isso com as 3 folhas. Ó, tinta só na pontinha do pincel, marco o contorninho aqui e vou fazendo o movimento de zigue-zague. Linha central, de dentro para fora. Tinta só na pontinha. Coloco ali para a pontinha do lado de fora e vou fazendo zigue-zague aqui, puxando a tinta para dentro. Pronto, áreas de sombra mais acentuadas, posso jogar aqui um pouquinho mais do vermelho, ó, para deixá-la mais avermelhadinha, e aí vai muito ao seu gosto, tá? Se você quiser ela um pouco mais verdinha, mais avermelhada. Limpei o pincel e agora a gente vai trabalhar com um tom mais claro. Então, verde pistache, linha central.
marcando aqui as nossas áreas de luz, né? Tom mais claro, de dentro para fora. De fora, também tinta só na pontinha. De fora para dentro. Olha só, como essas aqui que eu acabei de fazer, elas estão com um tom um pouco mais vivo em relação a essa. Por quê? Porque a tinta, né, o tecido, o tom embaixo é mais escuro e ele vai absorvendo o tom que está em cima e naturalmente ele vai ficando mais opaco. Então, por isso eu sempre recomendo, tá? Que feito essa primeira etapa, antes da gente retornar aqui e começar a etapa do acabamento, é importante que essa base seque para que a gente possa retocar as nossas áreas de sombra para depois vir com a luz. Faltou aqui uma folhinha, então vamos preencher essa folha também, verde pinheiro. Um pouquinho do vermelho, para deixar essa folha levemente avermelhada, e o verde musgo lá na nossa pontinha. Faço a minha transição aqui, verde pântano, aproveito para trabalhar um pouquinho mais essa etapa aqui, porque a pétala da rosa vai vir por cima, né? Então, aproveito para trabalhar um pouquinho mais essa base aqui, que a gente sabe que vai receber uma sombra. E puxamos aqui a nossa linha central e vou trabalhar aqui a minha área de sombra, puxando as minhas pétalas, ó, de dentro para fora e de fora para dentro. Limpo meu pincel e agora vamos com o verde pistache fazer o processo inverso, ó. Linha central, de dentro para fora, tinta mais lá na pontinha, para fazer essa transição. Pronto. Agora sim que as nossas folhas já estão prontinhas, né? A gente pode começar a trabalhar então a nossa rosa. Olha só, para a nossa rosa, nós vamos utilizar então a nossa escala, né, de vinho, púrpura, vermelho vivo. Vamos utilizar também o rosa bebê e o rosa chá, ok? Vou tirar daqui para não correr o risco de manchar. Para fazer as rosas, né, a rosa mais realista, eu sempre aconselho que você comece da borda para dentro, né? As pétalas de fora tendem a ter uma tonalidade mais clara, independente da sua cor. As pétalas internas, elas tendem a ter uma tonalidade um pouco mais escura. Por quê? Porque ela é a parte mais fechadinha. Essas pétalas aqui receberam um pouco mais de luz. Já essas aqui, elas não recebem
tanta luz, tá? São pétalas aí um pouquinho mais novinhas, então elas são mais escurinhas, ok? E para fazer esse processo, eu vou utilizar aqui um pincel lixado com uma numeração menor, já que a gente vai trabalhar pétala por pétala, tá? Quando a gente vai desenvolver uma pintura realista, ter uma referência vai te ajudar muito a entender quais são as áreas ali que você precisa trabalhar, o tom mais claro, o tom mais escuro. Então, se você está desenvolvendo essa pintura aqui junto comigo, é muito interessante que você observe o trabalho colorido para perceber as áreas ali um pouquinho mais escuras. Okay? Eu vou começar com o púrpura, marcando justamente essas áreas mais escuras. Vamos pensar assim, ó. Essa pétala aqui, ó, ela vai vir por cima dessa. Logo, essa parte que está embaixo, ó, ela vai receber uma área de sombra independente da sua tonalidade, tá? Por quê? Porque a gente quer trazer profundidade, certo? Então, marquei aqui a minha área de sombra, vou limpar o meu pincel, pelo menos tirar o excesso no paninho, e aí a gente vai começar a trabalhar o tom intermediário, que é a parte mais clarinha aqui. Então, eu vou entrar com o rosa chá, ó, e vou sempre trabalhando com o movimento da pétala, né? Ela faz esse movimento. Então, a gente vai trazendo aqui, ó, esse movimento de vai e vem, ó, levando essa pétala, essa pincelada para fora, fazendo aqui a nossa transição. Ok? Agora, eu vou entrar com o próprio rosa na borda da pétala, que tem um tom mais escuro. Também, ó, vou fazer aqui, ó, na borda, puxando. Esse meinho aqui, ele vai receber um tom um pouco mais claro, porque essa rosa é mesclada, né, com um tom vermelho e com um tom rosa. Então, vou usar aqui, ó, nesse meinho, o rosa bebê, com movimentos, ó, de vai e vem, aqui nessa etapa. Ó, sempre espalhando a tinta, não deixar tinta acumulada, tá? Essa daqui é a base da nossa cor. Porém, ela tem alguns momentos que essa pétala, ela vai receber um tom um pouquinho, um vermelho um pouquinho mais quente. Então, eu vou entrar com o vermelho vivo aqui nessa ponta, ó, tá? E vou mesclando, ó, puxando, sempre puxando. Ó, desfoco para fazer essa transição. E a gente já tem também aqui um tom mais avermelhadinho, um vermelho um pouquinho mais quente, que é o que eu vou fazer aqui também. Ó. Lá na bordinha. Já mudamos aí o tom da nossa pétala. Vou utilizar aqui um pincel de cerda macia um pouquinho menor e vou trazer o vinho para acentuar algumas áreas aqui um pouquinho mais escuras. Então, vou vir aqui nesse cantinho, ó, que vai receber um tom mais escuro. Inclusive, eu posso fazer algumas entradinhas aqui, ó, da pétala inferior, que vai dar, ó, um charminho aqui na nossa pétala também. Ó, então, toda essa parte interna, ela vai receber levemente um tom mais escuro. Tá? Vou aproveitar aqui na bordinha, ó, em alguns momentos, com um pincelzinho pequenininho, também vou dar uma quebra aqui nessa pétala, ó. E sempre trazendo o movimento da pétala. O pincel, ele vem sempre no
movimento da pétala, tá vendo? Vamos fazer mais um cortezinho aqui, ó. E desfoca, porque a gente precisa dessa base bem suave para efetuar o acabamento depois, tá? Ó, pronto. Então, essa aqui é a base da nossa primeira pétala, que vai secar e a gente vai retornar nela depois que ela estiver seca. Agora, a gente vai seguir fazendo todas as outras pétalas da mesma forma. Algumas vão ter aqui um tom um pouquinho mais escuro, essas aqui, como ela tá viradinha, né, vai receber aqui um tom um pouquinho mais claro. Então, é só você ir acompanhando comigo agora, passo a passo, cada pincelada, todo o processo, observando o trabalho concluído, a foto colorida, para que você possa observar cada detalhezinho, ok? Então, olha só, voltamos lá com o nosso pincel de cerda lixada, inicio com púrpura, vou trabalhar aqui, ó, toda essa base mais escura. Sempre preenchendo, né, toda a traminha do tecido. Tirei o excesso, troquei o tom e vamos para o nosso rosa chá. Preservei uma área um pouquinho mais clara com rosa bebê. Vou preencher aqui e fazer a transição. Sem levar o meu pincel lá na área mais escura, tá? Preservo essa etapa aqui. Agora, com o vermelho vivo, vou trazer um tom mais avermelhado aqui para algumas áreas, um vermelho um pouco mais quente, né? Um vermelho um pouco mais alaranjado. Ó, aproveito para trazer também algumas texturas. Sempre desfocando. Fizemos esse processo, vamos com o vinho agora trazer algumas áreas um pouquinho mais escuras. Essas áreas também vão ser acentuadas lá na frente, mas a gente já deixa essa base aqui preparada, vai receber um tom, né? A gente vai retocar, mas já fica aqui um tom, já sabemos aonde vai ser um tom mais claro e um tom mais escuro. Quando a gente já deixa essa base certinha, fica mais fácil na hora do acabamento, né? Ó, uma sombra projetada aqui. Vamos Pronto. Para essa daqui agora. Também o mesmo processo, ó. Púrpura. Trabalho aqui o seu cantinho. Esgoto a tinta, venho para o meu rosa chá. E esgoto a tinta, limpo lá no meu paninho, venho com rosa bebê. E faço a transição. Troco o meu pincel, agora com o vermelho vivo, vamos trazer um vermelhinho aqui um pouquinho mais quente, para algumas áreas.
Lembrando sempre da pincelada aqui, sempre trazendo para o centro, né? A rosa, ela não é um bicho de 7 cabeças. E muitas vezes, eu acho muito mais fácil você pintar uma rosa realista do que uma rosa porcelanizada. Por quê? Agora eu troquei o tom, ó, tô entrando com o vinho. Porque para fazer uma rosa porcelanizada, a gente pinta, né, todas as pétalas para depois vir trabalhando os cortes. Então, você precisa dominar toda a estrutura da rosa, o movimento do pincel. Já um trabalho de uma pintura realista, ela é muito mais fácil. Por quê? Porque você vai seguir o risco, né? A base do risco, ela fica ali presente, ó. Então, ela não sai. A gente vai trabalhando por etapas, colocando já as cores nos seus devidos lugares. Trabalhando aqui, ó, o que a gente tá fazendo agora, tô acentuando um pouquinho as áreas de sombra, mas eu também já estou trazendo um pouquinho da textura, ó. Então, é mais um trabalho de observação e é só você seguir ali o método, né, as etapas, que você consegue um trabalho muito bacana. Esse método é o método com que eu trabalho lá dentro do nosso curso, pintando rosas, o nosso curso especial de rosas, que tem rosas lá de todas as cores, rosas porcelanizadas, rosas realistas, então temos vários trabalhos. E se você quiser conhecer um pouquinho o nosso curso, o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Olha lá como o nosso trabalho já está ficando incrível. Vou aproveitar aqui, vou trazer um pouco mais, um tom um pouco mais claro aqui, ó. Voltando com o rosa, ó, rosa bebê. Olha lá. Agora nós vamos trabalhar essa outra pétala aqui, ó, que ela é bem grandinha. Então, limpo o meu pincel, porque eu vou entrar com um tom claro, ele tava sujo com um tom mais escurinho, né? Então, sempre que vai trocar a cor, é preciso lavar muito bem o pincel, tá? Vou entrar aqui, ó, toda a base, trazendo aqui um tom um pouco mais escuro. Com o púrpura. Sempre puxando, ó, de dentro para fora. Tiro o excesso de tinta lá do meu pincel. Vou trazer o rosa chá. Vou fazendo aqui a transição desse púrpura. Ó, um movimento de vai e vem. Também vou trabalhar um pouco lá na ponta. E esgoto a tinta do pincel, tiro todo o excesso de tinta. Vou entrar agora com um tom mais claro. Eu vou abusar aqui um pouquinho mais, ó, fazendo sempre o movimento de vai e vem. Como essa daqui tá por cima, ó, eu vou trazer aqui também um tom um pouco mais claro. Pronto. Trocamos o tom, vamos lá para o vinho, pincelzinho de cerda macia,
E vamos retocar, ó, tá? Por baixo, vou trazer um pouco mais de sombra aqui, ó. O pincelzinho macio, ele é muito gostoso para fazer essa parte, porque ele entra, tá vendo? Ele vai lá no cantinho, a gente consegue aquele cantinho mais bonito, aquele cantinho com um tom um pouquinho mais profundo, ó. E também, ó, ele em pezinho, a gente também consegue trazer uma textura, ó, vai e volta com o pincel bem de levinho. Faltou aqui um pouquinho do vermelho, então vamos trazer aqui para essa borda. Aquele tom mais avermelhadinho. Coloco na bordinha e vou trazendo com movimentos, ó, como se eu estivesse riscando a pétala mesmo, tá? Porque esses risquinhos, eles são importantes. Eles vão trazer pra gente um aspecto mais aveludado da rosa, né? Da pétala da rosa, tá? Ó, movimento. Um pouquinho do vinho aqui também. Ó, mais um pouquinho aqui. Sempre desfocando entre um tom e outro. Pronto, mais uma pétala, tá vendo? E assim a gente vai seguindo todas essas aqui até chegar no miolinho. Então, agora que você já entendeu o processo, todas essas aqui vou fazer rapidinho, tá? Também é importante que você faça pétala por pétala para conseguir fazer essa mescla, né, de tons. Ó, vou fazer em todas. Sempre trabalhando a transição. Com o púrpura. Rosa chá. Ó, trazendo sempre em direção ao centro. Quando a gente vai trabalhar a rosa, ou o pincel, a gente vai trazer a pétala, né, em direção ao centro, ou a gente vai levar a pincelada. Então, não muda. Tom mais claro, faço a transição. Vamos fazer essa daqui também. Aqui eu vou trabalhar
com o tom mais claro primeiro. A gente vai priorizar essa área aqui mais clara. Em seguida, venho com rosa. Passo o pincelzinho aqui para tirar o excesso. Tá? E agora vai ficar faltando aqui o miolim. Mas antes, vamos fazer os ajustes aqui com o vermelho. Algumas áreas aí um pouquinho mais avermelhadas. Faço a transição. E aqui esse vermelho tem mais relação com a tonalidade da rosa mesmo, tá? Não é porque é claro ou é escuro, não. É algumas áreas, são alguns tons da própria rosa, que é bem mescladinho. Trabalhar aqui esse contorno, essa pontinha, ó, e desfoco. Aproveitando essa tinta ainda úmida, certo? Agora, vamos lá com o vinho. Retocar um pouquinho mais algumas áreas aqui de sombra e trazer algumas texturas. Ó, tá por baixo, eu venho com um pouquinho mais do vinho, principalmente lá no cantinho, sem me esquecer de fazer a transição. Ó, aquela entradinha que a gente fez aqui, ó, vamos retocar um pouquinho. Ó, já fizemos um cortezinho aqui bem bacana. Tom um pouquinho mais escuro. Retoco aqui, né, porque passei com o pincel em cima. Tom claro. Olha lá. E, basicamente, tá? As pétalas externas nós já fizemos. Agora, o que a gente vai precisar fazer aqui? Só vou retocar um pouquinho mais essa área de sombra aqui. Ó, vou entrar com outro vermelho aqui um pouquinho para fazer essa transição. E agora, a gente vai começar a fazer as nossas áreas internas, tá? Lembra que eu falei que algumas áreas aqui vão receber um tom um pouquinho mais escuro? Pois bem, então, para não se perder, né, nessas linhas, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou entrar com o vinho, vou começar aqui trazendo a parte interna, que vai receber esse tom mais escuro, e toda essa marcação aqui, ó, a gente vai começar trazendo primeiro as áreas de sombra, tá? As pétalas da rosa, elas são inclinadas, ó, elas vão se intercalando uma com as outras, ó. Então, a gente vai marcando, tá? Essas pétalas que vão recebendo aí toda essa marcação mais escura, porque vai ficar mais fácil depois para você entender aonde é que você precisa trazer o seu tom mais claro. A gente vai trazendo com o vinho, que é o tom mais escuro, ó, e eu vou marcando, tá vendo? Ó, área, sempre para a área interna, né?
marquei todas as nossas áreas com um tom aqui um pouquinho mais escuro. E agora, a gente vai começar a trazer um tom um pouquinho mais claro. Como que a gente vai fazer? Marquei, né, todas as etapas aqui, ó. Essas etapas são as etapas de sombra. Vou entrar agora com o meu púrpura e eu vou começar a fazer essa transição. Nessa área aqui, externa, por exemplo, é uma área que recebe um pouco mais de luz, ok? Então, a gente vai trazer um tom mais claro. O púrpura, ele vai entrando aqui nessa base mais interna. Eu tô preenchendo mesmo, tá vendo, ó? Tô preenchendo. Só que ao preencher, como a gente fez as linhas aqui com um tom mais escuro, mesmo eu trabalhando com o púrpura, a gente ainda consegue, eu posso passar o pincel por cima que eu ainda consigo ver as áreas que eu marquei. Então, eu trabalhei aqui com o púrpura, agora eu vou começar a trabalhar com o meu rosa. Rosa chá, que é o tom, ó. E vou preenchendo, ó. Como a base está úmida, a gente também consegue fazer levemente aqui a nossa transição. Como aqui tá uma parte até um pouquinho maior, vou até trocar o pincel, pegar um pincel aqui um pouquinho maior. Você vai usar, né, a numeração que for melhor para você. Ó, tudo preenchidinho. E agora? Agora eu vou entrar com o vermelho. E em algumas áreas, a gente vai trazer esse tom um pouquinho mais avermelhado, como a gente fez aqui, ó. Então, esse rosinha aqui, por exemplo, ó. Voltando aqui um pouquinho para fazer a transição. Ó. Vermelhinho aqui. Pronto. Umas pequenas pinceladinhas aqui no contorno. Essa aqui é a base, então, da nossa rosa, tá? Tá pronta? Claro que não. A gente precisa aguardar o nosso tempo aqui da própria pintura, né? Secar para que a gente comece a reforçar aí um pouquinho essas áreas de sombra e trazer também algumas áreas aí um pouco mais claras. Para isso, enquanto essa nossa rosa seca aqui, essa base, então a gente vai voltar a trabalhar lá nas minhas folhas, ó, que já secou, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui então? Eu vou entrar novamente com o verde pântano, ok? E agora é pra valer, então eu vou entrar, a gente já sabe direitinho, né, onde estão as áreas mais escuras. Então, eu vou entrar aqui, ó, e vou retocar, vou trabalhar um pouquinho mais o contorno, principalmente, né, das áreas mais escuras. Eu vou cuidar desse cantinho, ó, a gente já tem as entradinhas da folha, né, então, dá para voltar agora lá com um cantinho e cuidar desses pequenos detalhezinhos que fazem toda a diferença, tá? Mas, por enquanto, a gente está trabalhando com um tom mais escuro. E qual é o meu conselho para você? Ah, já está bem escuro, a gente acha, né? E pula essa etapa. E, sinceramente, quando chegar lá no final do seu trabalho, aí você vai perceber que poderia ter trabalhado um pouquinho mais escuro, né? Então, não pule etapa, não. Volta, analise o seu trabalho, observe
Esses tons escuros, eles são importantes para dar o volume. Não adianta eu vir aqui trazer a minha luz sem antes retocar essas áreas de sombra. A tua pintura vai ficar opaca e você vai achar que está faltando luz, quando na verdade o processo é inverso. A gente, quando quer uma luz um pouco mais acentuada, a nossa sombra também será mais acentuada. Então esse processo, luz e sombra, apesar de estarem, né, em lados opostos, elas se complementam. Então uma não tem sombra, né, se não tiver luz, tá certo? Então é preciso retocar. Olha só como essas aqui já estão retocadas e essas aqui como elas ficaram apagadinhas. Então não tenha pressa, controle a sua ansiedade e retoque todas as áreas de sombra, tá bom? Aproveite também para fazer um pouquinho mais de textura, ó. Ah, aqui ela tem um tom um pouco mais avermelhadinho, eu quero deixar esse vermelho um pouco mais intenso. Você pode, ó, com a sujeirinha do pincel, volta com o vinho e traz esse tom mais avermelhadinho para a tua folha. As folhas, elas não são iguais. Então, se eu quiser trazer aqui um tom um pouco mais amarelado, em algumas, como se a folha tivesse um pouco mais envelhecida, eu também posso, tá? Assim como a gente traz ali outras cores, é importante vocês se atentarem a isso. Às vezes a gente fica muito no arroz com feijão, né? Que um arroz com feijão muito bem feito também é uma delícia. Então a gente precisa também se aventurar aí um pouquinho com outras cores, observar a nossa natureza que é incrível, né? Então tem folhas aí de várias tonalidades. E olha lá, pronto, reforçamos as nossas áreas de sombra. Todas as minhas folhas agora estão com o seu tom mais escuro bem presente. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou entrar com um tom mais claro. Eu usei aqui o verde pistache. Você pode utilizar o verde pistache e acrescentar aí um pouquinho do branco, ou você pode entrar com o próprio verde musgo claro, que foi a cor que nós usamos no fundo, tá? Então, o que eu faço? Eu pego esse verde musgo claro e coloco nele uma pitadinha aqui do verde pistache. Por que eu faço isso? A gente vai trabalhar com um tom mais claro e o tom que eu usei embaixo foi o verde pistache, tá? Então, não adianta eu trazer aqui uma outra cor que ela vai gritar. Ela vai ficar muito forte, chamar muita atenção. E não é o que eu desejo. Ó, agora com o pincelzinho bem levinho e esse tom mais claro, assim como a gente fez com a área de sombra, a gente vai fazer também com a área de luz, tá? Aqui a gente chama de luz seca, ó, verde. Eu vou bem de levinho com o pincel, ele vai ficando falhadinho assim mesmo, ó. Mas por quê? Eu quero reforçar as minhas áreas mais intensas. É para pintar de novo? Claro que não. A gente só está trazendo, ó, um pouquinho mais de volume. E agora que a base já está seca, fica mais fácil essa luz, ela fica mais intensa. Olha lá.
Do outro lado, também a mesma coisa. Quanto mais sequinha tiver a sua pintura, melhor essa luz vai ficar um pouco mais intensa. Olha lá, volto, dou uma desfocadinha. Também vou trazer aqui, ó, na parte do galinho. Olha lá, que linda as nossas folhas, tá? Vou usar aqui um pincel menor e o verde apenas para deixar essas pontinhas. Lembra que eu falei que a pontinha, a folhinha da rosa, ela é serrilhadinha, né? Então, quanto mais é evidente ficar essa serrinha, ó, mais realista vai ficar a sua pintura. Volta aqui no cantinho, ó, retoca. Deixa pontudinha mesmo. Olha lá, prontinho, tá? Do outro lado, a mesma coisa, retoque algumas pontinhas, deixe-as bem certinhas. E agora que a nossa base aqui já está prontinha, vamos lá fazer o acabamento, então, nas nossas pétalas aqui da nossa rosa, tá? A minha não secou completamente, a gente pode ver que ainda tem algumas áreas aí avermelhadinhas, mas eu vou te aconselhar, né? Deixe secar. Então, eu vou finalizar aqui o trabalho, ela ainda está um pouquinho úmida, mas o ideal aqui é realmente que ela esteja bem sequinha, tá bom? Então, olha lá, com o vinho agora, eu vou vir aqui com a pontinha e vou acentuar as áreas de sombra. Assim como nós fizemos, né, com as nossas folhas, eu vou trazer. Olha, perceba que agora, mesmo ela não estando completamente seca, olha como o tom mais escuro, ele sobressai um pouco mais, tá? É importante essa base um pouco mais escura, porque ela que vai dar o contraste, né? Quando a gente trazer aqui o tom mais claro. Então, ó, aproveito alguns movimentos aqui, ó, retocando, e aí, alguns momentos eu aprofundo um pouquinho mais, ó, como essa entradinha, para trazer um pouco mais de profundidade, ó. Então, as áreas mais próximas, né, da pétala inferior, ó, como aqui também, ela começa mais escurinha, então eu retoco lá no cantinho e venho desfocando todo esse trabalho. Movimento. Aproveito, trago alguns movimentos, ó.
Volto com o vermelhinho também. Algumas áreas que você deseja ela um pouco mais avermelhadinha, principalmente aqui, ó, nessas bordas, né? A gente entra com um pouquinho mais do vermelho. Tá pronta? Não. Ó, uma leve sombra aqui. Agora é que vai começar a brincadeira gostosa. Vou limpar o pincel, pincelzinho bem limpo e bem seco. Vou entrar aqui com rosa bebê a princípio e depois a gente vai trazer o rosa bebê acrescentando aí um pouquinho do branco, tá? Então, vou começar aqui com o rosa bebê e a gente vai começar marcando um pouquinho mais essas nossas pétalas internas, ó. Então, eu vou trazer aqui a área de luz. Bem facinho. Sabe onde que a gente traz essa área de luz? Entre aquelas áreas, a gente trouxe o vinho, né? E entre uma marcação e outra, ó, a gente preencheu com rosa chá. Lembra disso? Então, agora a gente vai voltar e trazer aqui, ó, com o pincelzinho, a tinta sempre de um lado do pincel, o lado com a tinta para o lado de fora. Ó. E aí, a gente vai ganhando aqui os tons mais claros. Aqui, a gente não vai lá na borda, né? A gente vai trabalhar, ó, no centro. Lembra que a gente já trouxe essa base aqui no centro? Então, agora ele se repete. Ó, movimento aqui que é importante. Sempre trazendo a pincelada. Com um movimento de vai e vem. Bom, e agora? Acabou? Não. Agora eu vou trazer o rosa bebê e vou adicioná-lo com um pouquinho do branco, fazendo aqui, ó, o meu rosinha mais claro, tá? E com o pincel macio, a gente vai trabalhar alguns pontos de brilho. Olha, sempre com o movimento. A área mais clara. Retocando aqui um pouquinho mais. Perceba que não é branco, né? É um rosa mais clarinho. O branco, branco puro, ele vai entrar só nas áreas de brilho. Eu ainda estou trabalhando com um tom mais rosadinho. Ó, não é branco, é um rosa mais clarinho, tá? Ó, e vou trabalhando com o movimento. É em todas as áreas? Não. É mais essas áreas externas, né? Porque a área interna, ela não recebeu tanta luz. Ela não recebe tanta luz assim. Aqui embaixo, ó.
Lembrando que a gente precisa desfocar, tá? Você não vai deixar a tinta acumulada aqui, não. É só a sujeirinha mesmo. Pronto. Agora, com o branco puro, a gente vai entrar com algumas áreas de brilho. Principalmente assim, ó, nas pétalas superiores, porque elas só vão aparecer a pontinha delas aqui, ó. Ó, sempre trabalhando com o movimento de vai e vem. Pontinha, pontinha, risquinho, para trazer essa parte do brilho. Também vou trazer um pouquinho desse branco, tá? Em alguns momentos aqui, nas nossas pétalas aqui, nas folhas, ó. Alguns risquinhos, trazendo alguns pontos, ó, de luz. Brilho, né? Porque a luz vem, já está aí presente, com um tom mais claro. É apenas, ó. Olha, e agora para finalizar o nosso trabalho, lembra lá do nosso cinza lunar? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar aqui, né, a nossa luz central está aqui, então eu vou trazer aqui, ó, na volta, o mesmo formato, na parte inferior. A gente vai trazer um pouquinho, que seria a nossa sombra projetada. Eu trago aqui no meu pratinho, estico um pouquinho para arrumar a tinta no pincel e venho fazendo só a voltinha. Você pode utilizar também um pouquinho da misturinha para te ajudar a fazer essa transição aqui. Olha lá, prontinho. Agora. Viu só como é muito fácil desenvolver essa pintura? Tenho certeza que você vai se encantar e se apaixonar com o seu resultado. Lembrando que se você deseja aí aprender, aprimorar um pouco mais rápido, evoluir na arte de pintar em tecido rapidamente, clique na descrição do vídeo e venha conhecer os nossos cursos. Combinado? O risco está lá no nosso canal do Telegram, hein? Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.